papo de hoje são sobre os kits, né? Kits, a batalha dos kits, kits killers e os kits convencionais. A gente tem que entender um pouquinho o que é cada um, como é que funciona cada um deles, né? Qual que é a vantagem de um, desvantagem de outro, por que o pessoal prefere usar o killers, porque o pessoal gosta de utilizar o sistema convencional, entendeu? Porque uns defendem o sistema sem killers e outros defendem o sistema convencional. Enfim, um é melhor o outro, eu preciso mudar de sistema quando lança. Eu trabalho com uma empresa X e, pô, Max, eu quero mudar, entendeu? A empresa Y lançou um kit, uau, o Mega Blaster Master Ultimate Fighter do mercado, entendeu? Cara, a resposta que eu vou te dar é o seguinte: não muda, a não ser que você queira mudar de empresa de implantes, tá? Eu costumo falar que o kit cirúrgico, ele é um meio, né? Ele é um meio para você colocar o seu implante. Bom, é, se você pensar em mudar, você vai mudar porque não por conta de um kit de cirurgia guiada. Você vai mudar porque muitas vezes você está insatisfeito com a empresa, né? Não te atende bem. Eu acho isso difícil, tá, gente? Assim, eu trabalho com a mesma empresa de implantes, acho que desde que eu comecei a implantodontia. Né? Eu comecei a fazer, na verdade não é mesmo que eu comecei a implantodontia, vou falar besteira aqui, né? Eu comecei a ver implantes lá em 1998, entendeu? Tinham poucas empresas de implantes. Então a gente mudou de empresa, claro, né, por conta de acesso, essas coisas, facilidade, custos, enfim. Mas hoje, no nível que a implantodontia está nacional e mundial, porra, na boa, qualquer empresa que você trabalhar hoje no Brasil, ela é boa, boa de trabalhar, não tem nenhuma ruim nisso não, tá? Nenhuma ruim nisso não. Então, assim, o kit é o meio. Então a gente vai falar, porque tem os kits killers, os kits convencionais, né? Porque os convencionais têm o passador de fresa, os killers não têm. Qual que é o melhor? O que eu uso? O que eu vou fazer? Cara, o cara lançou o killers, né? Me dei mal. Adquiri um, agora lançou o killers. Vamos lá. Vamos para o nosso compartilhamento de tela logo, né? Lembrando, pessoal, que qualquer comentário que vocês fizerem, vocês mandam lá no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo. YouTube, deixa eu ver aqui. Vou pegar outro. Opa. Porque eu no Instagram aqui talvez eu não consiga. Eu vou lendo, tá, gente? Vou lendo, eu prometo ler. Tá? Deixa eu botar o silêncio. Caraca, hoje tá lerdo. Oh, pronto, agora foi. Beleza. Não, agora foi. Então a gente está lá no YouTube, o canal Maximilian Almeida. Clica lá, a gente já está ao vivo. Tem os youtubianos de manhã cedo. Deixa eu ver quem está aqui. Beleza, vamos lá. Então vamos compartilhar a tela. Cadê minha tela? Fugiu da minha tela. Achei. Adicionar aqui. Pá, fui! Live número 51. Né? A batalha dos kits de cirurgia guiada. Por que eu falo batalha dos kits de cirurgia guiada? Porque há um tempo atrás, assim, surgiu uma leve confusão na internet. Até no meu canal do YouTube mesmo, por conta disso, tá? Uma empresa de implantes que eu respeito muito, tá? Fez um comentário, digamos assim, não muito legal num vídeo meu, criticando, teoricamente, todos os outros kits, tá? Todas as empresas, todos os outros kits. E para quem me conhece, sabe que eu, apesar de eu trabalhar com um sistema de implantes, né, com uma empresa de implantes há muito tempo, eu não defendo, eu não trabalho para a empresa, né? Eu não defendo a cirurgia guiada como uma cirurgia vinculada a um credenciamento, não com uma técnica vinculada a uma empresa,
eu acho que a cirurgia guiada, acho não, tenho certeza que a cirurgia guiada é uma técnica que tem que ser universal, universal no sentido do ensinamento, tá? A filosofia dela, não tipo assim, pega uma empresa, eu vou dar um credenciamento, ou seja, você vai ficar engessado àquele sistema, tá? Se você é cirurgião, só opera, pode até ser vantagem isso, né? Apesar de hoje, por exemplo, eu tenho visto vários colegas, né, mudando um kit ou outro. Tem colega que pega um kit, às vezes emprestado para fazer, então ele precisa entender a filosofia da cirurgia guiada. Né? Já aconteceu várias vezes, eu trabalho com uma empresa, um colega quis trabalhar com sistema de implantes que a empresa dele não tem. Então ele foi e pegou o kit emprestado meu, né, da empresa que eu trabalho, mas ele entende cirurgia guiada, né? Ele fez um curso de credenciamento geral, digamos assim, né, de filosofia, e aprende. Então, assim, e se você é planejador, você vai começar a planejar os seus casos. Eu quero fazer cirurgia guiada, mas eu vou planejar os casos, não só meus, mas os casos de colegas também. Cara, não adianta você fazer um credenciamento fechado de uma empresa só, tá? Você tem que saber geral, porque senão você vai ficar engessado, o colega vai chegar com um sistema diferente, né? E vai te embananar na hora do planejamento, tá? Então você precisa entender geral. Por isso que eu sempre defendo a cirurgia guiada como uma cirurgia geral, né? Uma filosofia, tá? Uma filosofia geral para todos os sistemas, não vinculadas única e exclusivamente a um credenciamento. É claro que as empresas elas lançam credenciamento, né, para puxar a sardinha para o kit deles. Eu não discordo disso. Mas aqui, o credenciamento pode ser até um primeiro passo, mas precisa entender de um conceito geral de cirurgia guiada. Tá? É isso que a gente passa hoje nas nossas lives, nos nossos cursos, enfim, um conceito geral para você poder trabalhar com qualquer sistema. Tá? Vai que, por exemplo, dá um problema aí, não quero mudar de kit, entendeu? Você tem que entender a filosofia da cirurgia guiada. Por que eu falo isso? Porque eu já vi colegas se embananar, né? E recente agora, se embananar. E agora o kit? Falei, o kit é o kit de cirurgia guiada. Você tem que entender a filosofia, tá? Então a gente vai fazer. Então surgiu esse comentário que foi chato, rolou uma pequena discussão, enfim, mas no final das contas todo mundo é amigo. Daí eu resolvi fazer sobre essa batalha dos kits. Então, hoje no mercado, vamos entender primeiramente, né, o que a gente tem hoje no mercado de kits de cirurgia guiada, tá? Vamos entender. Os primeiros kits lançados, deixa eu botar esse treco para cá. Os primeiros kits que a gente lançou, que foram lançados, são os kits que a gente utiliza hoje, entendeu? Os convencionais, tá? Os convencionais são os primeiros kits, tá bom? Os convencionais, que 99% das empresas usam esses kits. São os convencionais, tá? O que esses convencionais eles possuem? Eles possuem fresas longas e curtas. Fresas longas, os primeiros kits só possuíam fresas longas, para não possuíam fresas curtas. Hoje eles possuem fresas longas e curtas. Eles possuem chaves de instalação. Vamos pensar com offset. Vou botar OP, que é offset padrão, tá? Offset padrão e offset alterado para cima ou para baixo. Legal isso que tem kit, já está trabalhando com offset abaixo dos 9, tá? Isso é bem interessante, assim, que essa informação diretamente no kit, mas antes a gente trabalhava com isso. Então a gente tem essa chave de instalação, tanto para offset padrão, offset alterado, nos kits convencionais, tá? E o resto a gente tem normal, a gente tem as chaves, chave 1.2, enfim, né? Alguns possuem punch, acho bem legal isso, vou falar sobre isso. Alguns possuem punch, gosto bastante. Falei esses dias, tem um post meu falando sobre isso. E a grande diferença é que possuem os passadores de fresa. Passador de fresa, vamos falar os nomes diferentes aí. Tubo de fresa, tubo guia, guia de fresa. Enfim, tem vários nomes.
tá? Não tem muita diferença, mas tudo é uma coisa só. E para ir lá fora, quando vocês pegam os kits, eles chamam de spoon, tá? Que é colher, né? Acho que é assim que escreve, tá? Que é a colher, que na verdade parece uma colher, né? Os passadores parecem uma colher. Então, basicamente, os kits convencionais, eles possuem isso. Nada demais, tá? Fresa longa e curta, enfim, chave de instalação, offset padrão, offset alterado, também, se só tiver o offset padrão também não faz diferença nenhuma, dá para operar também, não tem problema. Chave 1.2, que é para o tapa implante, enfim, que vários têm. Uns têm, vamos lá, os pinos de fixação, né, que é para colocar em guias MUX suportados ou dentro do MUX suportados, enfim. E alguns agora possuem o safe drill, né, junto, ou stop drill, enfim, que são aquelas anilhas que a gente encaixa na broca que impede que a gente desça. Na verdade, foi uma evolução que eles tinham esse safe drill separado, né? Alguns sistemas de implante possuíam esse stop drill, esse safe drill, entendeu? Separado, e anexaram isso no kit. Eu achei bastante interessante isso acontecer, tá? Bastante interessante. Eu, apesar de eu nunca tinha utilizado o safe drill numa cirurgia convencional, porque até eu migrar para cirurgia de implante guiado, não tinha o safe drill, né? Não existia o safe drill nos sistemas. Eu comecei a utilizar o safe drill, o stop drill com cirurgia guiada e é bastante interessante. Na verdade, toda ferramenta que tem no kit, ele é usável, digamos assim, né? Ela está ali porque ela pode ser utilizada, tá bom? E tem também alguns, isso eu acho bem legal, que é um aplanador de crista. Cara, isso é bem legal, tá? Um planador de crista. Eu uso bastante e isso é bem legal, tá? Esse é planador de crista. Isso é basicamente o nosso kit, tá? Que a gente tem. Tem pouca coisa. Não, tem muita coisa. Bom, beleza? Tá? Então, aqui a gente tem os kits convencionais, bom? E a gente tem os kits keyless. O que eles falaram que era keyless? Caramba, Aquiles na tradução literal é menos chaves, né? Chaves a menos chaves. Então, por que eles colocaram essa questão keyless? Primeira coisa que a gente tem, né? Nos keyless, a gente tem as brocas, fresas. Só que a gente não vai ter fresa curta e fresa longa, tá? Fresa curta. A gente vai ter a fresa. O que a gente vai ter diferente nos kits, a gente tem fresas para anilha estreita. Em alguns sistemas chamam de anilhas narrow, gravem isso, narrow, tá? E tem fresas, eu vou inserir um quebra de página aqui, peraí, quebra de linha, quebra de página. E a gente tem fresas para anilha regular, tá? Anilha estreita, menorzinha, e anilha regular, bom? Então, ou seja, aqui eu tenho fresa curta e fresa longa, mas essa fresa curta e fresa longa serve para tanto para anilha regular e anilha estreita. E aqui eu tenho fresas para anilha estreita e fresa para anilha regular em grande parte dos kits, tá? Em grande parte dos kits. Porque que acontece? Tem sistema de keyless, por exemplo. Vamos lá, vamos voltar. Os kits convencionais, a maioria deles, na verdade, a maioria que eu conheço, você instala todos os implantes do seu sistema de implantes, da sua empresa de implantes. Por exemplo, o kit que eu trabalho, do meu sistema que eu trabalho, eu instalo um implante desde o estreito deles, do Slim, de 2.9, até um implante de 5 milímetros. Tá? Então, eu trabalho com toda a linha de implantes do meu sistema. Por isso que eu gosto do kit convencional. Tá? Eu trabalho com aquele kit cirúrgico só.
Tá? Alguns sistemas, por exemplo, keyless, vamos voltar no keyless, depois eu vou terminar de preencher isso aqui, tá, gente? A gente precisa ter 2 kits separados. Um kit para anilha estreita, um kit para anilha irregular. Ou seja, aí eu começo a falar que a palavra keyless não encaixa mais para isso. Ou seja, enquanto um sistema tem um kit, o outro sistema tem 2 kits. Eu preciso fazer isso. Já alguns sistemas hoje já estão trabalhando com um kit só, tá? Evoluindo, evolução, tá? Isso é legal. Então, você tem a fresa para anilha estreita e para anilha irregular, a narrow ou anilha irregular. Hoje, alguns sistemas já estão trabalhando. Só que alguns sistemas de keyless, eles são limitados a nível de diâmetro do implante. Eu já vi sistemas keyless que só trabalham com implante até 4 plataforma de 4.1. Opa! Então, eu tenho uma desvantagem em relação ao convencional, que eu consigo instalar mais implantes, tá? E até hoje, sinceramente, até hoje, eu não vi. Se alguém tiver visto aí, me avisa. Até hoje eu não vi nenhum kit keyless que instale implante Mega Blaster estreito, os Slim, né? Vamos falar aí, né, dos sistemas. Vamos falar assim, da Neodent, o Facility, da Sim, o Slim, né? Tem uns que são de plataforma 3.0 de outras empresas, eu não sei o nome, mas a Pleno tem um de 3.0, a Cop tem um de 3.0, enfim. Eu não vi no kit de cirurgia guiada deles que a gente consiga instalar esses implantes. Não vi ainda, tá? Não vi, mas pode ser que eu esteja errado, alguém me corrige nisso, tá? Então, assim, tem essa diferença dos kits keyless, tá bom? E o resto, a gente tem chaves de instalação. Chave de instalação. A gente tem a chave, né, para o cover, tudo, tá? Tem diferença. Bom, alguns possuem stop drill, é legal, é uma variação. Alguns possuem stop drill e, enfim, a grande diferença que eles não possuem os passadores de fresa. Aí que eu vou entrar na aula mesmo. Putz, mas não tem passador de fresa, o outro tem passador de fresa, então ele tem menos chaves, por isso chama keyless. Não, acontece que ele tem menos ele não tem passador de fresa, mas ele compensa a ausência do passador de fresa com a presença de mais fresas para perfuração. Eu vou explicar isso como é que funciona, tá? Ele não possui passador de fresa. Qual foi a ideia, né, inicial, né? Vamos entender agora, vamos entrar no kit convencional, aí eu vou mudar aqui minha aula. Estamos aqui, né? Estamos aqui na nossa aula. Né? Voltamos aqui para nossa aulinha aqui. Deixar bem grande. O pessoal tá vendo aí? Tá, né? O pessoal do Instagram, não, do Instagram não tá vendo não, que eu não tô compartilhando tela. Mas do YouTube o pessoal tá vendo. Né? Pessoal do YouTube, tiver dúvida, pergunta, tá? Eu sei que é igual aula, né? Curso, né? Ninguém pergunta nada. Né? Pergunta depois no direct, pergunta depois no WhatsApp, né? Ninguém pergunta nada. Bom? Bom, aumentei aqui uma imagem para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu estou olhando aqui no YouTube para a gente entender. Tá? Beleza. Vocês estão vendo a imagem de um guia cirúrgico. Bom? Um guia cirúrgico, independente de quem fez, enfim, tanto faz. E um passador de fresa. Tá? Qual a principal função do passador de fresa? Tá? Qual a principal função dessa ferramenta que está presente na maioria dos kits cirúrgicos? Se a gente prestar atenção nessa imagem aqui agora vamos mudar de imagem. Essa imagem eu apresentei ontem na aula e hoje essa imagem me segue, tá bom? Acho bem didática ela. Deixa eu tirar essa coisa daqui. Vamos lá. Se eu pensar numa anilha dessa aqui, numa anilha regular, né?
Eu tenho um diâmetro da anilha, diâmetro interno da anilha, e eu tenho um diâmetro da broca. Se eu entrar, é claro, né? Se eu entrar com a minha broca nessa anilha, né? Dá para entrar tranquilamente. Né? Ela é de diâmetro menor. Se eu entrar com essa broca na anilha, eu tenho uma folga, né? Uma distância aqui entre a parede da broca e a parede interna da anilha, que a gente chama de folga, né? Clearance, né? Folga. Tá bom? É uma folga que a gente tem. Se eu entrar direto, eu corro um grande risco de ter, aqui eu entro com esse segundo slide, de ter diferenças de inclinação, porque minha mão movimenta. É a mesma história de a gente fazer cirurgia mão livre. A nossa mão movimenta durante o processo de instalação e, assim, em algumas situações, o nosso implante não fica tão bem posicionado quanto a gente queria quando a gente faz a mão livre. Com a cirurgia guiada, se você usar uma anilha, mesmo usando a anilha sem um passador de fresa, seu implante vai ficar melhor posicionado, mas a gente tem que observar isso, tá? Eu já fiz muito implante sem passador de fresa, tá? Até tem aula sobre isso, sobre como não fazer cirurgia guiada sem um kit de guiado. Mas, enfim, a gente pode acontecer esse erro no posicionamento do implante. Qual a principal função do passador de fresa? Vamos botar na outra imagem. O passador de fresa, ele vai compensar essa folga que tem entre a anilha e a fresa, mesmo sendo uma fresa com, eu estou entrando aqui numa anilha regular, tá, gente? Eu falo aqui porque é regular, mas tem as anilhas estreitas. Mesmo que você entrando numa anilha estreita, tem uma pequena folga. O que o passador de fresa faz? Na verdade, a principal função do passador de fresa é uma redução do diâmetro da anilha, tá? O que ele faz? Aí volta lá na primeira imagem. O que ele faz? Como o meu passador encaixa, eu vou achar uma imagem melhor para isso aqui. Né? Ó, essa imagem aqui, que eu coloquei agora há pouco, deixa eu ver o nome daqui porque está atrapalhando. É a imagem do passador de fresa e depois uma imagem interna, né? Se a gente observar bem, né, o meu passador de fresa, ele faz uma redução do diâmetro interno da anilha. Ele reduz o diâmetro, ele é um redutor de diâmetro. Então, grave isso na cabeça. Passador de fresa é um redutor de diâmetro da anilha, tá? E um estabilizador da fresa durante o momento de fresagem, porque tem trepidação. Então, isso que é o passador de fresa. Então, ele encaixa internamente na anilha, pela espessura dele é compatível. Quanto maior essa espessura, menor o diâmetro da broca, né? Maior essa espessura. Vou aumentar aqui para a galera entender. Pode ser meio técnico isso, tá, gente? Mas é que, cara, muita gente não sabe isso. Aí eu falei assim, Max, por que você está falando? Cara, que muita gente não sabe isso. Entendeu? Acha que eu boto o passador lá de qualquer jeito para fazer de qualquer forma. Entendeu? Então tá aqui, ó, tá vendo? Isso aqui eu tenho um diâmetro de um passador de fresa. Tá? Ou seja, quanto maior o diâmetro desse passador, menor o diâmetro da minha fresa. Tá? Se eu diminuir o diâmetro desse passador, digamos para cá, a minha fresa ela vai ser maior. Então, a principal função é diminuir o diâmetro da anilha, tá? O diâmetro da anilha de tal forma que a minha fresa entre mais justa no... Vamos voltar lá. Aqui. Que minha fresa entre mais justa na anilha. E não aconteça isso. Essa é a principal função do passador de fresa. Então, o passador de fresa, gente, muita gente critica, né? Ah, mas o seu kit tem passador de fresa. Porra, e daí? Entendeu? É uma filosofia. E funciona. Ah, mas causa inclinação, causa distorção no posicionamento do implante. Cara, com certeza, se você der mole, você vai causar um desvio, né, no posicionamento do implante se você der mole. Mas isso vai acontecer até com os kits killers, se você der mole também, tá? No momento da cirurgia. É o que eu falo, cirurgia guiada não é simplesmente meter o guia lá e meter a broca e esquecer do resto. Né? Eu vejo muito colega assim, fazendo cirurgia, começando a fazer cirurgia guiada e fica cego. De uma hora para outra ele fazia implante bem para caramba, de uma hora para outra ele fica cego. Porque ele
esquece que tem esquece a implantodontia e confia toda a cirurgia dele no guia cirúrgico. Mas tem que entender que o cara é implantodontista, tá? Então, o guia cirúrgico não é para deixar o cara cego, entendeu? É para ajudar ele no processo de instalação do implante, entendeu? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Então, o passador de fresa, ele é, sim, de grande valia no kit cirúrgico, tá? Se seu sistema possui um passador de fresa, excelente. Se não possui, você está usando um kit Keyless, excelente também, tá? Mas eu vejo muita gente criticando o passador de fresa. O passador de fresa, ele é uma ferramenta essencial. Se hoje existem os kits sem passador de fresa, porque antes existem, porque agora ainda existem os kits com passadores de fresa. E muitos sistemas utilizam esses kits e não é uma filosofia errada. Kit Keyless, ele, digamos assim, ele é uma evolução dos kits convencionais, mas não quer dizer que os kits convencionais ficaram obsoletos. Eu vejo muita empresa ainda lançando kits convencionais com passadores de fresa porque é a filosofia da empresa, tá? Filosofia. E lançando para implantes recém-lançados agora. Já possuem. A filosofia não vai mudar isso, a não ser que ela mude todo um sistema. E muita gente faz bem implante utilizando kits com passadores de fresa, tá? Então, passador de fresa não é ruim, gente, tá? Kit com passador de fresa, tá? Então, entenderam essa questão, a função do passador de fresa? Ele nada mais é do que um redutor de diâmetro, tá? E quando eu trabalho com anilha regular, por exemplo, quando a gente tem, como a gente tem duas diferenças de anilhas, normalmente os kits Keyless, perdão, os kits com passadores de fresa, eles vão ter dois tipos, né, dois diâmetros externos, né, do passador de fresa. Um passador de fresa, né, um jogo, digamos assim, para o passador de fresa para anilha estreita e um jogo para anilha regular, tá? Isso na caixinha lá, né? Vai ter dois tipos diferentes, ou depende até três, tá? Algum sistema trabalha com implantes estreitos, mega estreitos, né? Os slings, né? E aí possui um passador de fresa para esse tipo de implante também. Mas normalmente tem dois conjuntos, né? Conjuntos para passadores de fresa estreitos, que na verdade não são muitos, de repente são só dois conjuntos, porque a gente precisa apenas de duas brocas para colocar um implante, muitas vezes de 3,5, então só precisa de um passador com duas extremidades para cada diâmetro de broca, e o resto para diâmetros regulares, tá? Regulares. Então, isso é o nosso kit. Então, se seu kit tem passador de fresa, show de bola, perfeito, tá? Pô, Max, mas como é que vai ser isso na prática do offset, new escambau, enfim. Primeira coisa, você só vai se preocupar com isso se você for planejador. Mas toda essa biblioteca, quando você for planejar, né, o software, né, já te dá essa função. Você vai planejar lá o caso com passador de fresa. Tá, qual que é o sistema? O sistema é da SIM, por exemplo, ou da Neodent, ou da Conexão, ou da Implacil, ou da Strauma, enfim, estou falando dos kits que possuem passador de fresa. Né? Vamos lá, é da SIM. Pô, ele vai lá entrar na biblioteca, tem lá, biblioteca SIM para o implante Unitight, por exemplo, que possui. Aí vai lá e já vai dar a posição da anilha para ele, baseado no planejamento reverso, vai já dar o offset, o posicionamento, enfim. Saiu o guia do centro de planejamento, a parte cirúrgica é a responsabilidade do cirurgião dentista, e ele vai seguir as recomendações do fabricante, usando os passadores de fresa, tá? Você não se preocupa, quem vai planejar não precisa se preocupar com isso, tá bom? Precisa se preocupar se o offset vai ficar dentro do planejado ou não, tá bom? Não precisa se preocupar com se o cara vai usar passador de fresa ou não. É importante a biblioteca estar presente no software de planejamento. Isso é importante, gente, quando você vai decidir entre mudar um sistema ou outro. Eu vou botar agora aqui na nossa aula, né? A gente precisa pontos chaves. Vamos botar aqui pontos chaves. Primeira coisa. Software. Só foto? Software. Possui biblioteca virtual.
A Maxi, pô, não tem, mas eu uso uma compatível para... Cara, minha experiência, que vocês devem estar planejando, começando a planejar, minha experiência, vai dar M uma hora, tá? Porque não é compatível, tá? É parecida, não é compatível, tá? A gente até consegue, eu fiz muito isso porque na época que a gente começou a cirurgia guiada não tinha quase nenhuma biblioteca, tá? Mas é complicado trabalhar. Já aconteceu o caso de o guia chegar para mim aqui, o passador de fresa nem entrar nas anilhas, porque utilizaram umas anilhas compatíveis, né? E na verdade não era porra nenhuma compatível, porque depois vou pedir para o cara que vai editar, o pessoal da minha equipe vai editar essa aula e tirar os palavrões, tá? Senão vai para a rede, vai com palavrão. Enfim, não adianta nada. Tá? Então, se o software possui biblioteca, primeira coisa, a gente vai trocar um outro, você vai entrar em contato com o centro de planejamento, tá? Quero trocar. Vai entrar em contato com o centro de planejamento e falar assim, você tem a biblioteca do sistema X? Tenho, beleza. Tá, então eu vou mudar. Tô pé da vida com a minha empresa atual de implante, eu vou mudar de sistema de implante, tá? A verdade, o que eu costumo falar é o seguinte, quando a gente troca de empresa de implante, é trocar 6 por meia dúzia, tá? Tem uma vantagem aqui, outra tem uma desvantagem ali, mas é 6 por meia dúzia. Bom, é minha opinião. Bom, minha opinião. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver isso, o software possui biblioteca, tá? Porque às vezes não possui, então isso a pessoa, o colega que vai planejar, né, o planejador ou você vai começar a usar um recurso, não, tem esse aqui que é mais ou menos compatível, então eu vou entrar com esse aqui que é compatível, então eu vou utilizar. Bom, a gente sabe que a gente não recomenda dessa forma, mas, enfim, a gente sabe, a gente dá um jeitinho brasileiro e faz dessa forma. Beleza? Então, a gente tem que, a primeira coisa, se tem biblioteca virtual. A maioria dos softwares tem, mas não adianta ter somente biblioteca virtual se os insumos... Cara, o que eu estou falando aqui é de colega que faz planejamento, não sou eu que faço planejamento. Se os insumos chegam para o nosso centro de planejamento. Quem faz planejamento aí pode falar aí, ó. Pô, às vezes eu tento conseguir anilha, não consigo, eu tenho que comprar umas anilhas Xing Ling, né? Porque às vezes não consigo porque tá ruim, tá em falta, não sei o quê. Lembre-se, se você que vai planejar, você planeja, vai usar uma anilha que não é no sistema. Aí o colega vai operar. Se der algum problema de adaptação do passador de fresa, da broca, a falha é sua de quem planejou. Não é de falha quem operou. Não planejou. Tá? Então, falamos do nosso kit convencional. Deu para entender agora que kit convencional é extremamente viável. A gente utiliza isso tranquilamente dentro da nossa clínica diária. Eu utilizo o kit convencional, já utilizei kit keyless, mas por uma questão mesmo de adaptação, utilizo o kit convencional. Aí vamos para os nossos kits keyless. Tem foto aqui, gente, acabei esquecendo, peraí. Tá. Né? Vamos lá. Opa, vou aumentar essa imagem aqui. Cara, eu vou tentar fazer uma parada aqui muito doida, peraí. Acho que agora vai rolar, hein? Cara, tô ficando craque no negócio aqui. Ver se eu consigo sobrepor aqui. Vamos ver. Rapaz, acho que agora foi. Tá? Kits keyless. Tá? O próprio nome já diz, kits keyless. Tá? Chaves a menos. Não tantas chaves a menos assim, mas chaves a menos. Bom? Qual que é a principal diferença? Principalmente a principal diferença é o formato das brocas. Tá? Eu botei aqui uma broca convencional de um kit. Vou falar aqui, não tem problema, é o kit da Medens, tá? Não tem problema. Eu tenho uma broca de kit de cirurgia guiada, tá? Uma broca convencional, onde se a gente observar o diâmetro dela, ele é uniforme desde a ponta ativa até o stop, ou patente, ou batente, o que seja. Por que o diâmetro é
constante? Porque esta broca, ela precisa entrar dentro de um passador de fresa, lembra que eu falei sobre isso? Ele é um redutor, um estabilizador, até o comprimento total de fresagem. Então, eu preciso que essa broca seja uniforme, que ela entre toda. Lembra que o passador de fresa é um redutor de diâmetro e um estabilizador de fresa durante a fresagem, para que não aconteça isso, né? Tem uma inclinação da nossa broca durante o processo de fresagem, porque a nossa anilha existe uma folga entre a broca e a anilha, e a gente utiliza o passador para a gente poder diminuir essa folga, digamos assim. Então, eu tenho o comprimento constante, né, digamos assim, uniforme da nossa broca. Todos os kits de cirurgia guiada convencionais possuem esse formato de broca, seja ela na broca curta, que a gente tem aqui, ou na broca longa. Pessoal, vou falar uma parada aqui agora. Uma parada. Né? O pessoal fala assim, broca curta e broca longa, né? Eu já falei isso outras vezes, mas eu adoro falar isso. Cara, qual que é a diferença da broca curta para a broca longa? Primeiro, o tamanho, o nome já deu, falando, né? E a marcação, né? Se eu observar aqui, né, a marcação 7 milímetros, 7, 7, 8 e acima, e a broca curta a gente faz implante de 10 e, em alguns casos, até de 11 milímetros. Algum sistema até de 11 milímetros. Tá bom? Então, assim, você pode utilizar uma broca convencional. Se seu kit não tem broca longa, usa uma broca do kit convencional. Sabe por quê? Porque a sua broca do kit convencional é a mesma, é o mesmo tamanho da broca curta. Tá? A única diferença é essa marcação aqui. Estou olhando lá no YouTube, para ver se está tudo certo. A única diferença é essa marcação. A sua broca curta do kit, a marcação dela é um pouco mais acima da convencional para compensar, por causa do offset. Na sua broca curta convencional, toda a marcação, digamos assim, né? Ela está aqui nessa região. Vou botar aqui preto. Né? Tem uma marcação aqui, digamos assim, para a broca de 5 milímetros, 5 milímetros. Aí tem aqui para o de 6. Aí tem aqui para o de 7. Aí tem para o de 8,5. A marcação está aqui, na broca convencional. Só que o tamanho dela é o mesmo. Tá? Então, em algumas situações, eu fiz muito isso. Muita gente faz isso ainda. Eu ainda faço ainda. Tá? Eu utilizo as brocas convencionais do kit convencional para trabalhar em áreas de pouco espaço. Tá? Por que eu uso isso? Cara, já acostumei. Às vezes broca curta eu nem uso do kit normal mesmo. Uso normalmente. Beleza? Então voltamos lá ao nosso sistema. Deixa eu apagar aqui esse Paranauê aqui. Tá tudo bem aí, pessoal? Tá, né? Beleza. Estamos quase. Estamos quase, porque tem paciente para atender. Então a gente tem a nossa broca, que ela tem um comprimento, um diâmetro. O comprimento é basicamente o mesmo, né? Para todas, só varia a marcação. Você vê que ela tem várias marcações, ó. Todos os kits de cirurgia guiada convencional com passadores de fresa, todas as brocas possuem marcações de acordo com o comprimento do implante. Tá? E ela tem um diâmetro uniforme, que é justamente para a gente poder passar pelos passadores de fresa. Para que não aconteça, vou recapitular, para que não aconteça isto, tá? Por conta da folga que nós temos dentro da anilha. Tá? Então, vamos lá. Bom, mas e os kits Quilas? Bom, os kits Quilas, para começar, o formato da broca ele é diferente. Tá? Por que é diferente? Porque não possuímos passadores de fresa. Caramba, Marcos, mas o kit então é top, Master Blaster Mega Thunder. Tá? É foda o kit. Só que assim, não é melhor do que o passador de fresa. Bom, o que as empresas fizeram? Né? Isso eu acho fantástico. Eles simplesmente acoplaram o passador de fresa, digamos assim, ao formato da broca. A broca aqui, ó, ela tem um comprimento total e até um diâmetro, digamos assim, uniforme em todo o seu comprimento. O do kit Keyless,
A gente não tem isso. A gente só tem uma parte ativa da broca, que é o comprimento para cada implante, ó. E olha só que interessante isso. Com uma broca do kit convencional, a gente fresa todos os comprimentos do implante. Todos os comprimentos do implante, né? De 7 a 16, dependendo do tipo de sistema. Com uma broca. Nos kits keyless, eu preciso de várias brocas para o mesmo comprimento de implante. Entendeu? Várias ao mesmo comprimento de implante. Então, assim, a broca para o implante de 8, digamos assim, um 4,5 por 8, por exemplo, eu tenho que ter uma broca, né, de 8 aqui, com um diâmetro menor, né, digamos assim, uma broca, a lança igual para todos, entendeu? Aí tem a de 2, 2,9, 3, enfim, até chegar de 4,5. Tá? Eu tenho várias brocas para chegar de 4,5 e comprimentos diferentes, né? Um implante de 4,5, por exemplo, tá, gente? Para um de 10 é outra broca. Pô, mas aqui um implante de 4,5 para um de 10 é a mesma broca. Mas no kit de keyless, um implante de 8,5 para um implante de 10, perdão, um implante de diâmetro de 4,5 para comprimento de 10, eu tenho que usar outra broca. No kit convencional, eu uso a mesma broca. Ou seja, aqui eu preciso de mais brocas para colocar os outros implantes. Então, keyless menos chaves é relativo, porque a gente precisa de mais broquinhas, tá? Então, o kit costuma ter mais ferramentas. Ah, mas qual o problema disso? Nenhum. Você pode ter mais ferramenta e menos. O importante é você saber usar a ferramenta, né? Não faz diferença nenhuma saber. Mas qual foi a grande jogada nisso? Eles acoplaram, digamos assim, né? Eles acoplaram o passador de fresa, eles aumentaram o diâmetro, né, de parte da fresa, botaram somente a pontativa. Eu acho isso bem legal, tá, gente? Somente a pontativa. Eles aumentaram o diâmetro de tal forma que esse diâmetro da broca aqui, ele encaixe corretamente dentro da anilha. Ou seja, eles acoplaram um passador de fresa, vamos falar dessa forma, na broca. Né? Então, o passador de fresa está aqui. Se a gente parar para pensar, ó, a parte que encaixa no contra-ângulo tem o mesmo diâmetro. Aqui, ó. A parte que encaixa no contra-ângulo tem o mesmo diâmetro. Então, eles acoplaram isso, teoricamente. Então, transformaram. Isso é bem legal. Tá? Bem legal. Então, eles transformaram isso para acontecer justamente isso aqui. Agora eu vou botar aqui, agora que eu fiz a jogada aqui. Pronto. Vamos ver se a gente consegue entender aqui. Peraí. Bom, então aqui a gente tem a broca, né? O passado nossa broca que ela é mais gordinha, né? Um diâmetro maior. Se eu parar e usar a minha anilha, vou aumentar aqui um pouquinho, ó, vamos ver se a gente consegue enxergar. Tá vendo? Ó? Vou fazer a sobreposição. A minha broca ela encaixa corretamente dentro do passador de fresa, tá? Encaixa corretamente dentro aqui do passador. Ou seja, eu elimino o passador de fresa, mas a minha broca, teoricamente, ela já possui um passador de fresa. Vamos pensar dessa forma, tá, gente? Pra gente tentar entender. Né? Basicamente, já possui um passador de fresa. Ó, vou deixar aqui bem próximo. Ou seja, eu não utilizo, mas eu preciso de mais brocas para poder fazer a instalação de determinados comprimentos de implante. Keyless, o nome diz, é que, na verdade, keyless não possui passador de fresa. Eu até brinquei outro dia. Então, tem que ser keyless, tem que ser spoonless, sem colher. Tá? Keyless, ele não é. Ele, muitas vezes, ele tem mais ferramentas do que o outro. Mas se um kit tem mais ferramenta ou outro, não faz diferença. O kit que eu trabalho são 2 andares, só para você ter ideia. Tá? Tem um andar de cima e um andar de baixo. Tem ferramenta para caramba, mas eu utilizo. Se as ferramentas estão ali, é porque elas são para serem utilizadas. Não é ferramenta a mais. É claro que tem ferramenta que eu não utilizo, porque eu utilizo uma técnica diferente. Né? Eu sou de uma outra geração de cirurgia guiada. Mas o pessoal que está utilizando agora vai usar todas as ferramentas. Mas não quer dizer que a quantidade de ferramentas vai transformar seu kit pior ou melhor do que um outro kit. Tá? Então, aqui a gente tem um diâmetro maior. Tá? Que é bem interessante isso, né? Você entra, você não precisa ficar escolhendo os passadores de fresa. Isso, num primeiro momento, para quem não está acostumado, gera um pouquinho de confusão, né? Para quem não está acostumado, mas a gente, num primeiro momento, a gente
diminui o uso desses passadores de fresa, tá? Em relação a isso. Mas o resultado da sua cirurgia será o mesmo se o planejamento estiver de acordo, né, com a filosofia da cirurgia guiada, offset padrão, offset alterado, sistema de implantes, biblioteca compatível com o sistema. Não vai mudar nada. Se eu for utilizar um implante desse sistema aqui, keyless, e do sistema inferior aqui, que não é eu quero trabalhar com implante de 4,3/10. Se eu, não, mas eu vou usar o keyless e vou usar em outro sistema, em outro caso, o que não é o convencional. Os dois implantes ficarão na posição planejada, porque a gente entende a cirurgia guiada, né? A filosofia da cirurgia guiada. E só para assim, eu simulei aqui, porque eu não tenho essa broca do keyless, só para a gente entender, eu simulei com um passador de fresa, com um montador do kit convencional. Olha só. Tá vendo? É claro que isso aqui é um montador, tá bom? Mas assim, a parte do montador, olha só a parada. O montador, né, a chave de instalação do implante de alguns sistemas já tem um conceito, digamos assim, que já tem um passador de fresa anexado neles, né? Anexado no montador. Alguns sistemas possuem, outros não. Outros tem sistemas que possuem passadores de fresa para instalação do implante. Mas esse aqui já possui, ó. Ou seja, o meu montador, né, minha chave de implante, eu já instalo o meu implante sem um passador de fresa. Então, teoricamente, conceito keyless, né? Então, foi daí que surgiu, começa, né, os estudos em relação a isso, enfim, começa a chegar nesses resultados bastante bacanas, e os únicos que saem ganhando com isso somos nós, cirurgiões dentistas, tá? Enfim. Bom, então não existe assim qual que é melhor. Eu brinquei com a batalha, né, dos sistemas, né? Não existe. Se você trabalha com sistema keyless, parabéns para você, cara. Sucesso, que seu implante vai ficar bom pra caramba na posição. Se você trabalha com sistema convencional, cara, parabéns para você, sucesso, que seu implante vai ficar bom pra caramba na posição. Tá? Não vamos defender kits, tá? A grande, assim, tem uma sacada disso tudo, como que eu falei, né? Enquanto a gente vai utilizar uma broca para todos os comprimentos, outra a gente vai ter que usar várias brocas para comprimentos diferentes, né? Na maioria dos sistemas keyless, né? Eu não sei como é que estão no mercado chegando os novos ainda, porque é foda, a gente não consegue acompanhar toda a evolução, mas assim, a gente está sempre estudando o que está lançando, um outro. Então, uma empresa está para lançar um kit agora bem bacana também. Tem 2 empresas aí para lançarem 2 kits bem bacanas. Não posso falar, gente, porque é segredo de Estado, eles não me permitem falar sobre isso. Mas, assim, estão lançando bem legais. Tem uma questão interessante dos sistemas keyless, né, que teoricamente não é keyless, que teoricamente a sua mão fica mais livre na hora de colocar um implante, né, na hora de fazer todo o processo de fresagem. Porque durante quando a gente utiliza um passador de fresa, a nossa mão, a gente precisa segurar o passador de fresa, né, para a gente poder encaixá-lo corretamente, para não acontecer isso que aconteceu ontem, que eu até mostrei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ontem eu mostrei na aula de ontem, vai estar disponível no YouTube em breve, que o passador não desceu corretamente, tá? Então, a gente precisa segurar o passador, entendeu? Então, nos sistemas keyless, pode ser que a gente não tenha uma interferência do passador de fresa na mucosa. Mostrei isso ontem na aula, tá? E muitos falam que, não, você não precisa segurar o passador. No sistema keyless, como é somente a broca, a sua mão não operadora, né, digamos assim, para quem é destro ou quem é canhoto, não operadora, ela consegue ficar mais livre, digamos assim. Então, a gente consegue entender bem, tá? Ter uma maior estabilidade. Beleza? Então, é basicamente dessa forma. Então, só resumindo, vamos lá para a nossa aula. Né? Cara, me perguntaram sobre aplanador. Deixa eu só, para terminar aqui, me perguntaram sobre aplanador de crista. Cara, o que é aplanador de crista? Só para a gente terminar. No kit convencional tem. Achei bem legal isso. É uma broca que ela é plana, na ponta, ativa e plana e ativa, para aplanar
crista, naquelas cristas em faca, né? Aquela crista que a gente tem uma dificuldade para fazer o acesso com a lança, né? Então ele aplana, cria um platôzinho, tá? E a broca entra ali perfeitamente. 2 milímetros, 1 milímetro, às vezes, você consegue fazer um platô, né? Você tem a crista óssea, você rompe aquela né, união entre a crista óssea vestibular, lingual, vestibular palatina, né? Aí já expõe parte da cortical e a gente consegue dar sequência na fresagem. É muito legal isso, tá? O aplanador de fresa, alguns kits possuem, então isso é bem legal, tá? Bem legal mesmo. Então, uma situação, algumas vantagens, enfim, desvantagens dos kits, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular. A gente está terminando. Deixa eu falar aqui com o pessoal do YouTube, Instagram. Fala, Renato. Amigo e mestre, espetacular explanação. Obrigado, tá? Aí pelas palavras. Cara, foi legal ter falado, porque muita gente perguntou, né? E lança no mercado, né? Eu acho muito engraçado esses lançamentos. Vou fazer um parênteses aqui. Eu acho muito engraçado esses lançamentos de kit de cirurgia guiada, né? Credenciamento. Por quê? Eu fiz credenciamento, tá, gente? Mas porque eu fiz o credenciamento numa época que não tinha, né? Nem se conhecia cirurgia guiada. O sistema nem sabia como é que funcionava, não tinha biblioteca, não tinha nada. Então, assim, eu acho que hoje, na minha opinião, como eu falei no início da aula, o kit de cirurgia guiada, ele é um meio, né? Ele é um meio, né? Um meio para a gente instalar um implante. Então, na minha opinião, a empresa de implante, ela tem que estar se preocupada em vender o implante, não vender o kit. A gente compra kit antes de implante? Não, a gente quer saber do implante, tá? O kit é uma ferramenta, né, para instalar o implante. Então, acho que no primeiro momento, a gente tem que ter uma relação boa com a empresa, né? Com a gente entender todos os componentes da empresa. Eu trabalho com uma empresa, Marcos, por que você não muda? Porque eu já estou acostumado. Porque eu já trabalho há muitos anos, gosto dos componentes, gosto do atendimento. De vez em quando eu vontade de dar umas porradas, né? No vendedor, brigar com a empresa, é normal, tá? Quem nunca teve problema e vai ter o resto da vida. Não? Mas você acaba, dificilmente você migra, né, de sistema. A não ser que dê ruim mesmo, tá? Mas dificilmente você migra. Tá bom? Então, assim, tem que estar preocupado em vender, em oferecer um melhor atendimento, um melhor implante, uma melhor filosofia. O kit, claro que cada um vai puxar para o seu lado. Esse é melhor do que esse é melhor do que esse, só lancei um melhor. Não, o meu é de última geração. Tá, beleza, mas o outro que eu faço, instalo os implantes, né? Da mesma forma. Tá? Da mesma forma que eu já instalava anteriormente. Então, eu prefiro ficar, vai evoluir. O que acontece é que os próprios kits evoluem dentro das empresas. E isso acontece, eu trabalho com uma empresa, a gente vem evoluindo, eu já estou na quarta geração de kit de cirurgia guiada dentro da empresa, tá? Quarta geração, só para vocês terem ideia disso. A gente começou com uma geração 1, tá? Que foi aprendendo, 2 já ficou top, 3 ficou top pra caceta, e agora, em breve, uma quarta geração bem bacana. Mas não quer dizer que o que vocês utilizem seja pior, tá? Dentro da empresa que vocês trabalham. Isso é legal, todo ano vai evoluir, tá? E o mais importante é que a gente tenha um implante de excelente qualidade, que eu sei que cada um trabalha aqui com implantes de excelente qualidade, né? Cada um tem uma filosofia, fez um curso com tal sistema, enfim, e trabalha bem com isso, tá bom? Eu não estou pedindo para ninguém mudar de sistema de implantes, ninguém mudar de kit de implantes, enfim, não estou pedindo nada disso. Se quiser mudar por conta de uma orientação minha, tudo bem, mas em nenhum momento aqui vou falar para mudar, tá? Como eu já falei desde o início, que me conhecem há muito tempo, quando a gente fala de cirurgia guiada, eu defendo a técnica, eu defendo a filosofia, eu não defendo o credenciamento, tá? Como eu falei, o credenciamento, ele engessa o colega, tá bom? Ele engessa o colega dentro da cirurgia guiada. Então, a gente não pode ficar engessado dessa forma, a gente tem que entender a filosofia da cirurgia, tá? Falei até devagar agora, tá bom?
Então é o seguinte. Então vamos lá, vamos revisar para a gente terminar. Batalha dos kits convencionais, a gente tem fresa curta e longa, vocês viram, 2 tamanhos de fresa. Chave de instalação para offset padrão e offset alterado. Alguns sistemas possuem 2 tipos de chave de instalação, um para offset padrão e outro para offset alterado. Mas tem sistemas que possuem uma chave para os 2 tipos de offset. Acho bem bacana isso, que é uma chave só. Tá? Diminui uma chave do kit, tá? Mas diminui. Tá? Chave de 1.2 para tapa implante, enfim, o que seja. Punch, gosto do punch, deixar bem claro, adoro o punch. Tá? E eu tenho uma aula só sobre isso, que fala e eu explico por A mais B por C, que é extremamente vantajoso usar o punch. O seu kit não tem punch, tá? Adquira um separado e utilize em 100% das suas cirurgias, principalmente aquelas onde você vai fazer carga imediata, onde você não quer fazer um retalho, ou você vai utilizar um cicatrizador. O tecido mole agradece. Tá? Passadores de fresa, tubos guias, guia de fresa, guia de broca, vários nomes, né? Spoon para alguns sistemas de implantes. Os nossos kits convencionais todos possuem spoon. Ah, tem uma coisa interessante. Existem kits que são parcialmente convencionais e parcialmente skilless. Olha que loucura. Pronto, agora é mais 1h30 de aula. Bom, tô de sacanagem, tá? Tem que trabalhar. Existem kits que começam com passadores de fresa e finalizam com brocas com kits com brocas keyless, tá bom? Se eu não me engano, o kit da Derg trabalha dessa forma, um excelente kit, só para a gente entender. Mas a filosofia é mesmo, passador de fresa e depois chave, última fresa que não utiliza um passador de fresa. Enfim. Pilhas de fixação, safe drill, stop drill, enfim. E o aplanador de crista. Kits keyless. Normalmente a gente tem kits para fresas para anilha estreita, as narrow e para fresas para anilhas regulares. Tá? Alguns sistemas hoje já começaram a condensar isso, trabalhar com fresas, né, digamos assim, multipurpose, né, multitask, para trabalhar com fresa para os tipos de anilha. Chave de instalação normal, chave para cover, que é 1.2, enfim, stop drill, alguns possuem e não possuem spoon, alguns possuem spoon, que são os passadores de fresa, e alguns não possuem spoon, tá? Pontos chaves que eu sempre deixei claro é que o nosso sistema biblioteca virtual stage seja compatível com o meu sistema de implantes.